dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ajustar aqui o telefone para ele não cair. Bom dia, Pietro. Bom dia. Bom dia, Fabrício, Demétrios. Deixa eu ver quem entrou aqui, Pietro. O Ah, Pedro. eu mesmo estou aqui. A Lívia, Câmara também. Bom Acho que dia, né? gente. Bom dia. Tô Vitória, até. bem-vindo todo mundo. Eu acho que tem muita luz aqui para mim, mas é melhor com luz, psicopoeta, Rômulo. Ei, mas faz tempo que eu não vejo o Rômulo. E a Lauriane. A Laure. A grande Lauriane. Lau, depois eu quero fazer uma live com a Lau também, imagina. Bom dia, Lau. Pietro, Eu. eu vou fazer o modus operandi, mas como eu te falei da outra vez, eu sempre tenho a impressão de que todo mundo já te conhece, porque você é do meio artístico e, Aham. e muita gente conhece, obviamente, ok? Mas de qualquer forma, lá vai. Hoje a gente vai com Muriel, Lau está se especializando em analítica. É Olha verdade, ela só. me falou. Inclusive amanhã, Isso. Lau, se você quiser participar, tá? Rapaz, Então, eu e a Lauriane, nós fomos no aniversário do Wayne, de 80 sim, anos. A gente se encontrou lá. E não tem como não ficar mexido com aquela figura, né? sim, Olhar ele ali, a gente até sentou lá e discutiu um pouco, falando sobre como é olhar para essa figura, né? Que sim, é o Wayne, que é um astro da psicologia palmense, vamos dizer assim. sim, Porque sim. ali tocou várias almas, né? E não tem como você não parar para pensar, poxa, não tem como, bicho. A forma sistêmica, analítica, não tem como não tocar, É. gente. E assim, eu particularmente acho que todas as bases epistemológicas, elas têm muito em comum. Tem um Sim. modus operandi ali, tem Uhum. uma forma de comunicar uma narrativa que é diferente, o que é interessante porque as pessoas também têm necessidades diferentes de serem abordadas de modo diferente. Sim, sim. E eu acho que a psicologia analítica, ela é interessante porque ela não nega as outras, né? Ela não Sim, nega a com certeza. fenomenologia, ela não nega o comportamental, ela não nega a psicanálise. Na verdade, ela faz um apanhado ontológico mesmo, né? Totalitário ali, Sim. que é fundamental para a gente. Não tem como. Até Jung, ele teve muitas fases, né? Pelo menos quatro fases na construção do pensamento dele, que inclui, inclusive, uma área mais empírica, né? Que foi a primeira onda dele, Uhum. de uma área mais, digamos assim, comportamental. Com os E é isso, experimentos que ele né? estava fazendo, com todas aquelas coisas que ele É queria muito ver, amplo. né? É muito, muito. Ó, a Valkyria chegou, a Valkyria está assistindo a gente lá dos Estados Unidos. A Lívia dizendo que a Gestalt bebe muito do Jung, que sim, tem muita É, influência. é muito. A, a Mara Lene entrou, além da Lau, a Muriel. A Lisandra entrou. Teve mais gente aqui, gente, que entrou, mas eu já perdi aqui pela sequência, tá? Tô- Depois eu volto aqui. O Demetrios fez uma sugestão aqui de uma live com a Lau, já está anotado. Então, o Pietro é psicólogo, egresso do CEUP Ubra, né? Já tem bastante tempo, inclusive, de prática clínica. A gente nem diz porque ele não aparenta a idade. Eu estava até brincando aqui da última vez que ele deve ter entrado com uns 11, 12 anos na faculdade, né? Isso é o que dá, Ah, eventualmente, se associar ao arquétipo de Baco, né, que está muito presente na vida artística, né, que é a ideia do muito, muito. teatro. Então, acaba ficando mais jovem, né? Nossa, eu tô aqui. Mas eu acho que é a luz, porque se você olhar bem de perto, já tem muita coisa aqui que tá difícil de reparar.
Você falou agora, se olhar bem de perto, eu me lembrei de uma máxima também que tem na psicologia analítica, né? Que de perto ninguém é normal, né? Ó a Graças Rafa, a Rafaela Deus. Pinheiro. Então, O, graças o, a An- Deus que de perto é, ninguém é normal. o Antonin Artaud, ele fala muito isso, né? Antonin Aham, Artaud, quem não sabe, é um teórico do surrealismo francês, sim. do teatro. Ele escreveu um livro, O Teatro Seu Duplo. É interessantíssimo, quem quiser. Aham, É, e ele fala exatamente isso. Ele fala assim, que dentro de toda individualidade existe uma loucura. sim. Então, que não tem essa coisa, o que que é o normal, né? E isso que é uma figura Sim. É, emblemática. na visão analítica seria aí um flerte que a gente faz com o arquétipo do trickster, né? Que no cinema Uhum, aí é identificado como o grande, né, sucesso lá da bilheteria Coringa, né? Um dos aspectos, uhum. um É. aspecto importante, né? Mas enfim, Pietro também tem uma pegada aí no teatro, em produções artísticas, enfim. É, eu acho que você segue muito bem o perfil que foi. Ó, o Wagner, bem-vindo, Wagner. Bem-vindo a todos. Você tem uma pegada assim que é bem polivalente, né, no sentido de evitar dogmatismos, que era isso que o próprio Jung pregava, né, na sua época. Ele defendia, na verdade, essa palavra pregava fica parecendo doutrina, né? Então, tinha muito medo da psicologia que ele sistematizou ser chamada de psicologia junguiana, né? Por isso que ele dá o nome de psicologia profunda ou psicologia analítica, É. porque esses processos de identificação, né? E fazer com que a Uhum. gente fique mais livre para experimentar outras coisas. Pietro, a gente vai falar sobre traição, né? Quem nunca foi traído? Quem nunca foi traído? Pelo menos do ponto de Uhum. vista. Pode ser que alguém não tenha sido traído naquele modelo tradicional, né? De ficar ali na fossa, né? Se sentir rejeitado. Pode ser, Uhum. de fato, tem alguma pessoa que já emplacou de vez no relacionamento, seja qual for o relacionamento, e essa pessoa não tem experimentado esse aspecto mais duro, né? Digamos assim, do encontro com o outro. Duro, mas necessário, né? Que é o que a gente vai falar hoje aqui, do ponto de vista Uhum. analítico. No entanto, do ponto de vista simbólico ou do ponto de vista psicológico, não é possível que alguma pessoa não tenha passado por uma experiência de traição. A gente vai ver isso desde o desenvolvimento, né? Uma das fases do desenvolvimento humano, quando a criança percebe, por exemplo, que ela não tem a total atenção dos pais, né? Que ela divide a atenção dela com outros investimentos que os pais fazem, né? Obviamente, ok? Aí a Uhum. Laureana foi quem ainda não sabe. Isso mesmo, lá. Só não foi quem ainda não sabe, justamente. Só não foi quem não sabe. É, a gente fala muito na psicologia analítica da traição como aquela alegoria da queda do paraíso, né? O paraíso, inclusive o paraíso da infância, quando a gente começa a se dar conta que tem um mundo que tem uma função castradora, digamos assim, para usar uma linguagem psicanalítica, né? Nem sempre o mundo está ao nosso serviço, né? O tempo inteiro. Como é Uhum. que você vê isso, a traição por essa perspectiva? Eu acho que a traição, a gente já teve outros nomes para ela também, em algumas linhas esotéricas, como a desilusão, né? Nós Sim. precisamos trabalhar com a desilusão. A desilusão é o fecho de toda a verdade, né? A busca da verdade, a verdade vos libertará, né? Já é outra coisa dentro das religiões, dessas imagens religiosas, enfim, arquetípicas que eu Aham. acho que é muito interessante a gente entender isso e trazer isso muito para o nosso convívio pessoal, para a gente entender exatamente o âmbito da traição, né? A Sim. traição, ela só é traição quando a gente gerou um ideal, né? A gente gera um ideal, a gente gera uma imagem,
uma expectativa daquilo que a gente acredita ser a verdade ou ser algo almejado. E quando aquilo não acontece, aquela imagem do ideal é traída. Mas ela não é uma imagem traída em si. Na verdade, ela é quebrada, né? O ideal, a ilusão, aquilo que não existe, tem que dar espaço para aquilo que existe. E aí é que a gente precisa entender que houve uma construção, principalmente dentro do Ocidente, das expectativas e dos ideais, né? Eu gosto de pegar o mito cristão para desenvolver esse tema, porque eu acho que o mito cristão é onde tem a base de todo o sistema ocidental hoje em dia, né? Então, vamos dizer que o mito, eu falo mito, gente, mas não estou levando para o lado da crença, tá? Não estou diminuindo a crença de ninguém, não é isso. É porque dentro da psicologia... O mito aqui, né, Pietro, só abrindo o adendo rapidamente, ele não Uhum. tem aquela conotação que se dá, por exemplo, na imprensa, né? Onde o mito ele é colocado numa posição de antagonismo com a verdade, né? Pelo Uhum. contrário, o mito ele é uma narrativa válida, porque ele é uma Sim. narrativa que permeia, né, estratos sociais concretos, né? Pois não, pode continuar. E ela traz imagens as quais você pode projetar o seu ser naquilo, né, naquela história. Então, Perfeito. quando eu pego o mito cristão e eu posso projetar partes de mim dentro do mito, eu pego Jesus como um ego, uma parte do ego que vai se desenvolver, que tem um caminho de desenvolvimento. Nesse caminho de desenvolvimento, ele entra para dentro de si, ele lida com a sombra, quer dizer, ele vai para o deserto, conversa com o diabo, depois ele sai dali com um propósito de crescimento ainda, andando, curando os aleijados e curando os cegos, quer dizer, curando a própria cegueira, curando o próprio a forma de andar no mundo, né, de lidar com o mundo. E nesse caminho ele começa a escolher os seus discípulos. Nessa escolha, cada discípulo vai representar uma característica da sua personalidade, né? E tem dois discípulos que me marcam bastante, até três eu posso dizer, que são Pedro, João, em oposto a Judas e Madalena, Maria Madalena, que hoje é considerada a 13º discípulo, né? Se a gente pegar aí E os a discípula apóstolos. dos discípulos, né? Ela também é considerada a discípula da discípula dos discípulos, né? Exatamente. Aliás, né? Por A quê? Porque discípulos, isso. se a gente fizer uma análise da psicologia analítica, cada parte, cada discípulo representa uma virtude, ou um trabalho, ou um aspecto nosso diferenciado, né? Quer dizer, entendido dentro desse todo. Perfeito. E Pedro representa um ideal. Pedro cria uma imagem de Jesus que é o herói. O herói que é o grande Messias que vai chegar e vai tirar a gente dessa supremacia de Roma aqui em cima de Jerusalém, né? E tudo, vai causar uma guerra para fazer essa separação, tirar Roma do domínio de Jerusalém. Pedro tinha essa concepção, né? Você vê nos escritos que ele tem esse ideal. Tanto é que no jardim do Getsemane lá, quando Judas chega com os romanos, com os soldados romanos para levar, o ideal não pode ser matado, então ele vai tentar matar a realidade, né? Pedro tenta ferir um soldado, arranca a orelha e Jesus coloca de volta, quer dizer, Jesus já entendendo que tinha uma missão, que ele tinha que lidar com a realidade. E quem traz essa realidade, quem quebra Pedro no meio é Judas. Uhum. Judas traz esse fator traição, esse fator de, olha, você vai ter que lidar com a realidade de que Jesus não é herói coisa nenhuma. Não tem Uhum. heroísmo em Jesus. E por que não tem heroísmo? Porque ele vai lá, ele vai ser pregado na cruz, como qualquer outro ser humano, pior ainda, como um ladrão, né? Como uma figura que não tem, que é extremamente humana. Então, Judas, isso, se a gente pegar dentro desse mito, a gente só é traído quando a gente não sabe, Uhum. né? Quando a gente sabe, não chega a ser uma traição, porque a gente se prepara para aquilo, a gente lida com aquilo.
né? Hum. E Jesus sabia quem ia fazer. Então, Judas não trai a Jesus, Judas trai a Pedro, Uhum. que é Perfeito. a parte ideal da psique. Então, Aham. uma estrutura nossa, dentro de nós, sabe que vai ter que lidar com o real. Só que aí a gente tem essa estrutura que idealiza, que não quer Uhum. lidar com o real. Ela quer Perfeito. lidar com o imaginário. E o fator Judas vem para arrebentar no meio e falar assim: você vai ter que lidar com o real. Perfeito. O real Porque ele sempre se impõe, né, Pedro? sim, porque o real ele faz parte do natural do humano. Sim. Uhum. E Eu, aí a gente vai lá no budismo, né? Você que é um ícone budista aqui de Palmas, né? eu sou meio Sabe? cristão, meio budista, acredita? É, Mas o budismo é um todo, né? É uma base filosófica para qualquer outra religião, eu acredito. é verdade. É. Então, no budismo, ele vai falar que a gente tem que lutar contra as ilusões, porque as ilusões levam a gente para um campo que não é a verdade. Então, aí a gente vai, beleza, aí você pega, Jesus vai lá, tem que ser crucificado, né? A imagem do herói é quebrada, é corrompida, não existe mais o Sim. ideal. O ideal nega ainda a humanidade por 3 vezes, né? Uhum. Porque Pedro passa lá, ó, 3 vezes, não, 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 não é possível, não é possível, não, eu não tô com ele, eu não tô com ele, não é com ele que eu tô, eu não tô com esse humano, eu quero estar com o herói, com o humano não, né? Entendi. Então, O o herói que está ideal aí no campo da idealização e que e necessariamente, Pedro, essa idealização ela envolve projeções, né? Então, o Jung ele muito, sempre trabalha nessa perspectiva da gente, na medida do possível, recolher as projeções, ou seja, e lidar mais com o real, né? Claro que eu imagino, e aí eu quero ver sua opinião também, vou fazer um adendo rápido, que uhum, não é possível recolher todas as projeções, por dois motivos. Porque a gente não lida com essa perspectiva de que seja possível da nossa parte é, atingir uma totalidade, idealizada, inclusive. A gente tem que deixar uhum, espaço, digamos assim, para uma idealização da vida. E, numa segunda perspectiva, é, porque o ideal é que a gente apenas se inspire nas imagens arquetípicas, nas imagens, nos ideais, e não se identifique com eles, né? Parece que o grande problema é um processo assim de hiperidentificação com essas imagens, né? O Jung é, chegava a dizer que hiperidentificar com a imagem, principalmente uma imagem que está muito no aspecto luminoso ou mesmo no sombrio, torna a pessoa chata. Porque aí a gente também é, perde a condição humana, né? e a gente fica trocando de heróis, né? Sim. É, eu tinha muito disso, assim, eu tinha um heroísmo dentro dessa figura de Baco, né? O artista, o bon vivant, o cara que está aí pela vida e tal. De repente eu caí desse pedestal e enveredei para a linha espiritual, né? E eu não percebi que eu também estava vestindo uma outra máscara. Eu só troquei a máscara, né? Do herói. Você sabe de um Na, polo para outro, né? De um polo para isso, outro. e o lance é você saber o meio, cadê o meio? Então é um Assim, processo até você descobrir esse meio, né? Esse lugar. E eu estou nesse processo, não estou falando que eu já cheguei lá, não. É um processo, acho que a vida inteira, sim, algumas sim. encarnações para quem acredita. Mas, né? Mas assim, dentro, a Muriel estava falando aí junto com a Rafa do Ah, ideal, do imaginário, da fantasia. Realmente é muito difícil a gente sair disso. Por quê? Porque o nosso ego, ele não quer lidar com a dor que a realidade traz, né? Porque uhum. dor gera medo, medo e dor dão um paralelo de morte. E o ego tem a função de ainda se manter vivo. Então eu vou fugir de tudo que me provocar medo ou morte. Então eu crio os ideais. Eu crio o ideal de heróis. Se Aham. você, olha só o tanto que é paradoxo, por exemplo, Pablo Escobar.
Pablo Escobar, para uns, ele era um herói. Para Uhum. outros, ele era o bandido. Então, olha a totalidade do ser numa figura só, Perfeito. É o né? aspecto luminoso e sombrio numa mesma representação, né? Pietro, Sim, você me fez lembrar agora de uma coisa, com a colocação da Muriel e da Rafa também, né? Assim, tem muita relação com os mecanismos de defesa da Ana Freud, né? E o Jung sim. fala daquelas três quedas do paraíso, né? Ele vai dizer que essa inabilidade que nós temos em assumir o real e, a partir dele, delinear a nossa própria vida, e nesse sentido, se a Rosângela estivesse aqui, né, da Gestalt, tem uma aproximação muito grande da analítica com a Gestalt, né, e com a fenomenologia como um todo, dessa tomada de consciência, de se assumir-se na vida adulta e depois construir a sua própria vida, negociando com o inconsciente, obviamente, e com o self, né? Esse processo do mito cristão de ser crucificado, ser dilacerado, né? O herói ser dilacerado, ser pregado na cruz, quer dizer, pregado na interseção dos pontos de imanente, transcendente, feminino e masculino, né? Aqui, você depois, o seu espírito vai até o inferno para como é que chama? Catequizar os demônios, né? Porque, quer dizer, se harmonizar com os seus demônios, depois ressurgir mais amplo, isso é a vida Uhum. inteira a gente fazendo. A cada momento, a cada período da vida, a gente é traído, a nossa imagem ideal é traída, esse pedaço nosso, esse ser, esse ego é dilacerado, essa imagem ideal é dilacerada, a gente vai até o inferno e volta com a consciência mais ampla. Por isso que muitas vezes a gente precisa entender que a depressão é um processo necessário, Perfeito, né? perfeito. A Uhum. depressão, a catábase, ela é um processo de imersão para que você saia do inferno com alguma coisa. Hércules não vai no inferno para buscar a Sim, amada dele, e nesse processo ele vira um deus, né? Ele perfeito. chega perto do Olimpo. Essa descida ao inferno seria uma espécie de regressão da energia psíquica, né? Regressão da libido, da Exatamente. linguagem Você analítica. Né? Isso, você regride a energia, você traz o processo para dentro, você vai parar para pensar, você vai parar para articular. Ah, Aí, tá. por exemplo, a gente tem essa traição, né, que você tinha Uhum. colocado logo na infância, e depois tem Uhum. uma traição muito necessária, que é a traição da imagem dos pais, né? A Perfeito. traição, para que essa traição? É uma traição natural. Você vai olhar para os seus pais e vai falar: meu Deus, são só humanos, né? Uhum. São só humanos. Meu pai é humano, minha mãe é humano. Eu não dou conta de viver aqui dentro desse lugar. Então eu tenho que ir para o mundo. Eu tenho que Uhum. encontrar ideal, mais um ideal. Então, não que o ideal seja ruim por total. Porque o ideal ele faz o movimento, o desejo ele faz o movimento do ser. Só Perfeito, que perfeito. vai chegar um momento que esse ideal vai ser dilacerado. E é preciso deixar que ele seja dilacerado. E é preciso deixar que Judas venha a entregar Jesus. Que sem isso a tarefa não é cumprida. Tá. E E aí aí a gente. É, você falou sobre isso é um tema que de vez em quando eu converso com os meus amigos padres, né? Lá na é. psicologia tem 4 alunos padres, colegas alunos padres. Sim, E a gente conversa muito sobre isso, sobre como Judas é incompreendido de forma geral, né? Ele é muito sim. incompreendido, porque a função dele é central dentro dessa mítica, né? De É, alguém é, que vai fazer a função desse talvez algo. talvez a mais importante das missões, Sim, sim. sabe? Por Aham. quê? Porque se a gente não é traído, a gente não volta para o real. E se a gente não volta para o real, a gente não consegue modificar nada. E você Aham. só consegue modificar alguma coisa na sua vida se você aceitar a realidade. E aceitar a realidade é sentir a dor do ideal quebrado, Perfeito. né? Você me fala isso, também me vem à mente, Pietro, uma crítica que o Jung fazia, né, de a gente se colocar como alguém que produz felicidade. Quando eu digo alguém, é na área das terapias de forma geral, Aham. da psicologia analítica, né, que são áreas independentes da psicologia, muito embora estejam também acopladas à psicologia.
É, parece que a gente tem uma tendência hoje, como um mecanismo de defesa também, obviamente, e aí de um ponto de vista coletivo, não só negar os aspectos sombrios da existência, como também criar subterfúgios para ampliar um aspecto só pseudo-luminoso, né? Porque também não é possível atingir o luminoso sem tocar o sombrio, né? Aquela ideia lá da árvore, né? É, Da árvore. é muito interessante isso que você me colocou. Me lembrou aqui de algumas pacientes que chegam para mim falando que tem muito ciúme e que queria parar de sentir ciúme. Eu falei, não tem como. Não existe a Uhum. possibilidade de você parar de sentir ciúme sem você sentir. Você precisa sentir. Você precisa lidar com isso, né? Eu às vezes me assusto com algumas coisas. É claro que eu não posso nem julgar, que eu não sei qual que é o efeito disso e nem para quem exatamente, mas algumas coisas a gente precisa se preocupar quanto a solução, como você colocou. Ó, essa aqui é uma solução. Você vai é, 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 a menina está perguntando aqui, a Snow White A aqui, Fernanda, essa, qual essa tipo traição seria qualquer tipo de traição, não é? de... Qualquer tipo de traição, realmente. Claro que tem Até, algumas que são mais dolorosas, né, Pedro? sim, E aí, sim, e aí eu queria fazer um adendo ao que você falou, que eu achei perfeita essa ideia de que quando você conhece o processo, você não se sente traído, como ocorreu com o próprio Cristo, mas também tem um aspecto interessante para complementar, né, Pedro? A gente também só sente a dor da traição por aqueles que a gente ama, né? O alto sim, carotenor fala isso, né? Então tem um paradoxo aí. Quanto mais houver investimento de libido, né, de energia, uhum, sim, mas eu vou sentir as dores também, obviamente fora de um processo de individuação, né? Porque no caso do Cristo, ele é um exemplo máximo da individuação. Né? E aí ele reconhece aquele processo como essencial, né, para que a história se cumpra. e não tem como ele não sentir. Ou pelo porque a gente ama, né? Porque a gente se interessa, né? Uhum, exato, e eu acho isso muito importante porque é, é, vamos pegar uma relação então, né? Que eu acho que é exatamente o ponto que muitas pessoas estão aqui hoje para poder ouvir, é sobre a traição dentro da relação. Como é que isso pode ser positivo, né? Como é que isso pode ser interessante? A traição ela acontece através das projeções que a gente exerce ou da tentativa de não matar o herói. E o herói ele não está habitando só no homem, ele habita na mulher também, né? Então, você está numa relação e dentro da relação, a relação não está legal, mas você não quer assumir que a relação não está legal. Aí acontece que você, como homem, né? O homem está lá buscando o herói, ser o herói de alguém. E quando se trai ou é traído e não rompe com o ideal. Isso, calma aí, vou explicar isso agora, tá, Tam? Você está tá numa relação. Você, como homem, você saiu do ideal materno ali, vai buscar alguém para que você ainda continue sendo herói, né? Para que você salve a vida daquela pessoa, seja o ponto de felicidade daquela pessoa. Aí você foi para ser o ponto de felicidade daquela pessoa. Você se relacionou, né? Naquela paixão, a gente veste uma roupa bonita, uma roupa, né, arrumada, a gente fala, nossa, que beleza, que lindo, olha só, ela tá com essa Uhum. roupa maravilhosa, eu também, né, vestidos de ideais. E aí Perfeito. chega um momento que essa roupa começa a ficar rota. A gente não consegue mais lidar com aquela mesmice, aquela mesma máscara o tempo inteiro. A pessoa começa a olhar para os furos da roupa e não mais para a roupa. Então ela quer ver, Uhum. às vezes, ver algo dentro que ela não gosta. E ela aponta, olha, tem um furo aí na sua roupa. E você não quer que ela note esse furo na sua roupa. Aí você percebe que o herói vai ser desbancado. O ego Uhum. já se trava. Aí o que que acontece? Como não tem herói ali, ele vai buscar um herói lá fora. Alguém passa e olha para ele e fala: Nossa, você é tão inteligente. Ou Nossa, como você é bonito. E em casa já não está tendo isso mais. Aí o cara Uhum. fala: Não. Aí isso mexe com a energia interna dele, porque ele vai precisar viver a traição para que se rompa a imagem do herói, para que isso caia. E aí ele volta para a relação, e aí
todo aquele quebra-pau, você me traiu, você me traiu, você me traiu, tá. Aí, se você souber e ter maturidade, você vai enfrentar a Via Crucis todinha, né? Uhum. Uhum. Matar o herói, aprofundar, ir lá no seu inferno, entender o porquê que você traiu, entender o conjunto do contexto da relação, né? Não só o homem, como a mulher também, porque ela vai passar por esse processo de ser traída também, né? É. E É uma vice-versa, dor. né? E vice-versa, se for. É. Sim. Uhum. Aí, se você conseguir passar pela Via Crucis sem separar, você vem iluminado depois do inferno, né? Aham. Porque você foi lá na raiz do problema, entendeu a raiz do problema. Ah, eu tenho um ideal com a minha mãe, não sei o que e tal. Toda a relação ancestral, não só do ideal aqui, a princípio, Uhum. mas toda a relação ancestral. E aí você entra, você aprofunda a relação. Você vai num ponto da relação cada vez mais Autêntico. consistente, Autêntico. autêntico, Autêntico. exato, Menos autêntico, projeções. É. com menos Lidando projeções. com o que ela tem, né? Ô, É, Pedro, quando você fala assim que a gente volta iluminado, né? Na linguagem do Jung, eu lembro, eu consigo associar muito com alguém que começa a se afastar das amarras da infância, né? Ou seja, ela sim, de fato começa a assumir a vida adulta, né? Por isso o título, inclusive, dessa nossa live, né? Traz uhum, do paraíso infantil, né? O Jung, ele considerava que a entrada no mundo adulto, e aí tem pessoas que ele também considerava que e o rei não ia entrar no mundo adulto, em alguma medida, completamente, né? Ele falava dele mesmo, inclusive, que aos 63 anos de idade, ele flertava muito com o mundo infantil, ainda, que é justamente esse mundo muito permeado pelo ideal, né? Claro, que nega o uhum, real. E se utiliza de vários artifícios para poder manter essa vida numa unilateralidade, né? Pelo que você quis dizer, então, o casal que não se submete a esse tipo de enfrentamento, ele quer manter-se numa relação unilateral, de certa forma. Por isso que de vez em quando também, né, Pietro, e eu queria ver se você concorda ou não, nos relacionamentos há alguns rompantes de agressão, há alguns sim, rompantes. O relacionamento ele está razoavelmente bem, razoavelmente tranquilo, e de vez em quando irrompe algo, né, do nada, sim. que nunca é do nada, nós sabemos, né? Porque é um Nunca tipo é. reprimida, né, ou investida num processo de unilateralização, que necessariamente o processo de compensação ele também se impõe, né, Pedro? Porque a gente tem que entender que não é só o homem que entra nesse processo. O homem hoje Claro. está dentro desse desnudar, justamente porque era necessário para o processo que eu acho que é evolutivo da sociedade para caminhar para essa união do feminino e masculino mais pleno, mais autêntico. Mas o Uhum. que que acontece? O homem não quer fugir do ideal. Na hora que a mulher aponta para ele que ele não é o ideal, ele vai lutar, ele vai arrancar a orelha fora do soldado, Uhum. né? Pedro arrancando a orelha do soldado fora, ele vai brigar contra aquilo, ele não quer, ele nega Aham. esse estado. A mulher faz a mesma coisa. E às vezes a mulher faz isso como? Dentro da relação. Um dos exemplos, tá? Tem várias formas, Uhum. mas a mulher silencia, não fala nada. Uhum. O homem aponta, ela cala a boca. Ela não entra no processo para ela também se desnudar, Sim, sim. né? Aham. O homem Claro. também cala. O homem também cala. O homem fala, não, não quero falar mais não. Pronto, e sai, né? Por Uhum. quê? Porque ele não quer desbancar. Então você não entra, não aprofunda na relação. Você não ouve o outro. Você não quer aceitar o outro como ele é. Uhum. Totalmente desnudado. Olha, ele tem todos esses processos aí, ele tem todas essas dificuldades, por mais que ele seja um cara legal, bacana e tal, mas ele tem toda uma família que vem trazendo um monte de problemas e ele está sendo descendente agora que vai tentar resolver muitos desses problemas. A mulher Perfeito. também, né, vem nesse processo, mas o que eu No acho caso muito... específico do homem, eu lembro muito aquele, o James Hollis, né, que a gente usou na semana passada, né? O James Hollis coloca que a expectativa nossa, né,
dos homens é muito grande, porque a gente vive com um medo muito grande de atender essas expectativas que tem em relação aos homens, não só em relação às mulheres, né? Sim. Eu acho que a gente precisa olhar de forma a ampliar essa visão. Aqui a Yolanda disse, entendi, o homem também cala. Cala, todo mundo cala, não só o homem, a mulher também, todo mundo. É uma forma de defesa, né? Sim, Você vai, quem nunca leu Profecia Celestina, que é um romance muito bacana. Lá o personagem tem um manuscrito lá que revela sobre os dramas de controle. Quer dizer, você utiliza ferramentas de controle. Você pode utilizar o coitadinho de mim, que é a vitimização, justamente para você perfeito. não sair do heroísmo, não sair desse processo ideal. Você pode utilizar o autoritário, né? Aquele que briga, que bota ordem na casa, né? Uma pessoa mais intransigente. Você tem um interrogativo, né? Que é aquele que fica, então por quê? Então por... Isso também é uma forma de controlar, né? Os Uhum, contra-argumentos. E tem o distante. O uhum. distante é aquele que se cala, aquele que finge que está tudo bem e não muda, não faz o processo de entrada, não faz o processo de se organizar, né? Talvez, É, é... então, pelo que você falou, não é possível haver um relacionamento autêntico, né? Porque o relacionamento autêntico, necessariamente, ele envolve esse enfrentamento com esses aspectos sombrios, né? Qual seria o aspecto sombrio aí? O aspecto sombrio, ele é aquele que eu não quero trazer à tona, né? Que eu quero continuar deixando Sim. ele ali Uhum. embaixo do tapete, né? As sombras, né? É, Eu não quero lidar, obviamente, no primeiro momento, comigo mesmo, quiçá com o outro, isso. né? No É. momento. A Tâmara perguntou aqui, é possível o real desde o início? Não, não é possível. Absolutamente, é. É através do ideal que você se apaixona, do ideal que você se envolve. O negócio mesmo você vai, depois que o ideal cair, você vai conseguir costurar essa relação, você vai conseguir ainda grudar os cacos dessa relação e não depende só da mulher, como a gente tem aí na nossa cultura colocado que a mulher é que unifica a relação. Não, o homem também. Sabe? Claro. Homens também são traídos. Homens também caem à imagem do ideal. A mulher vai buscar esse ideal em outros homens fora da relação. Aham. Entende? E é. Eu imagino também que a gente tem que ter um cuidado para também não unilateralizar no processo de síntese, né? Na função Sim, transcendente. Então, real e ideal têm que andar juntos, né? Porque se eu é, também abandono completamente o ideal, é como você falou, eu abandono o aspecto de eros, né? O aspecto erótico das coisas, né? sim, De investimento que está para além do concreto. Então, o ideal, obviamente, né? Aí falando de um ponto de vista pragmático, né? Na visão junguiana, e aí veja comigo aqui, Pietro, é que eu consigo fazer essa síntese, sempre me nutrindo desses dois aspectos, me nutrindo do ideal e também do real. O isso, problema, que eu acho que fica muito bem claro, é quando a gente elege um desses dois polos, né? Que é o que o Jung vai chamar de unilateralização. Então, todo exato. processo de unilateralização, ele vai trazer prejuízos e muita dor, né? Muito, Seja a muito. unilateralização em modelos ideais, seja a unilateralização também numa escolha de uma vida muito concreta, sem nenhum tipo de perspectiva idealizadora. Você Daí, fez um texto sobre o filme do Coringa, né? Falando sobre o Trickster, né? Lá no Encena, que eu acho que é fantástico. Porque assim, se você pega o Batman é um herói, né? uhum, O sim, contraponto desse herói é o louco, esse que se entregou a essa insanidade, a todo esse processo de imagens inconscientes, e ele sai pelo desejo, pela vontade, por aquilo que é. Né? Então, assim, por exemplo, eu traí, aí eu chego, aí eu assumo, não, eu traí, e eu sou assim, agora você vai ter que me aceitar assim, traidor. Então eu vou ter uhum, que te aceitar o traidor? Aí agora eu vou sair traindo a rodo e aham, ferindo aquela figura que está comigo, que eu preciso entender que aquela pessoa que está comigo, que eu escolhi para viver, ela também é um símbolo dentro de mim.
Eu estou traindo um símbolo dentro de mim. Eu estou machucando um símbolo dentro de mim. Então eu preciso entender, eu posso entender a traição como um processo construtivo, porém não posso me entregar a todos os desejos, porque senão o ego entra em colapso. Perfeito, perfeito. E Né? algo que a gente chama de uma identificação aí com o arquétipo do trickster, por exemplo, né? Ou Sim, mesmo com o do Baco, né? Ou de Dionísio. Então, foi ótimo você ter falado sobre isso, porque eu até tinha conversado contigo anteriormente, né? Como a gente iria abordar esse assunto sem cair também naquela perspectiva de uma romantização da traição. Ao mesmo tempo sim. que a gente sabe que a traição ela é um processo natural, e aí vamos pegar do ponto de vista metafísico, né? Se a gente pega a queda do paraíso, e na psicologia analítica, a queda do paraíso representa o nascimento da consciência. Ou seja, a Uhum. consciência humana ela surge quando ela sai de um sentido de unidade, né, com o todo, e ela cai para a dualidade, ou seja, ela vai experimentar os opostos, o certo, o Hum. errado, o quente, o frio, o alto, o baixo. Tá? Até Então, que aí tem ela, é, hã? até que ela volte ao paraíso, né? Porque é a meta Até também. Mas só que aí você vai tem a voltar jornada para o paraíso, você volta para o paraíso mais consciente. mais consciente. Perfeito. Você vai voltar para o paraíso dessa relação que você entrou, que antes Aham. era lá, você entrou dentro da relação, era o Éden, estava lindo e tal, mas aconteceu algo, né? Sim. Essa energia do inconsciente fez com que você transgredisse algo, né? Uhum. Sim. Transgredisse o ideal, caísse para o real, para o mundo das dualidades. Eu experimento as dualidades na relação e até descobrir o que me faz bem e o que não me faz bem, o que faz bem ao outro, o que não faz bem ao outro, né? Porque eu também sou o outro na relação, eu não sou só eu, Aham. né? Aham. Sim. Como a Muriel falou aqui, é mais sobre mim do que sobre o outro, é sempre sobre mim. O outro é Claro. minha Perfeito. Perfeito. coexistência. Então, o outro é a Perfeito. minha projeção. E se eu Perfeito. machuco o outro, eu estou machucando uma parte minha, Sim, né? trair o outro, não é, Pedro? Trair o outro é trair-se a si mesmo, primeiro. Sim, aham, exatamente. É, como é que é? Ressignificar o que é nosso, não culpabilizar o outro. Isso, exatamente, porque o outro não tem exatamente a culpa de você. Por exemplo, o homem traiu. A mulher Uhum. ele é o vilão, porque ele traiu, ele tá machucando ela, claro, ela idealizou aquilo, ela idealizou a relação, realmente tinha um contrato ali que tinha que ser cumprido, né? Entre os dois, estava tudo caminhando bem, mas só que essa traição vai te trazer uma ressignificação da sua visão sobre você mesmo, Uhum. entende? Certo? Às A vezes, ressignificação das imagens também, né? Que imagem eu das tenho? imagens, O que é que eu espero que esse outro faça por mim que eu não consigo fazer por mim mesmo? tipo, eu deposito no outro a minha felicidade e eu tiro Aham, de mim essa responsabilidade pela minha felicidade, né? aham. Então eu preciso tirar do outro essa imagem para que eu vista a imagem de que eu sou a própria felicidade, essa felicidade habita em mim, porque eu estou projetando a minha necessidade no outro, por quê? Porque eu não quero assumir Perfeito, essa responsabilidade. É um perfeito. trabalho, né? Muito É. grande, né? O Promover a Jung, própria ele felicidade. dizia, né, Pietro, que é possível fazer isso, né? Mudar desse objeto, né, de investimento, tem uma relação aí Uhum, objetal, do ponto de vista do investimento aí da energia psíquica, quando a gente recolhe essa projeção das pessoas que estão à nossa volta e conseguimos transformar isso, e aí o conceito de transformação da libido, né? Conseguimos transformar uhum, isso identificando com o aspecto luminoso do arquétipo, né? Então, por exemplo, uhum, vamos dizer que eu me relaciono com uma mulher, vamos pegar um exemplo heteronormativo, eu me relaciono com a mulher e numa visão ainda bastante inconsciente, eu estou ali naquela ideia de uma identificação com a ânima, né? E num processo de projeção. Obviamente, ainda muito ligada ao complexo materno. Para eu uhum, conseguir na vida adulta, no caso,
eu teria que recolher essas projeções em relação àquela pessoa e eu posso, pouco a pouco, ressignificar esse investimento em algum aspecto luminoso de um arquétipo. Como, por exemplo, a gente tem várias facetas do feminino de modo arquetípico, como a grande mãe, a mãe guerreira, a mulher expansiva, a mulher comunicadora. Esses aspectos, Uhum. eles são próprios, né? Os arquétipos, essas figuras idealizadas, elas são figuras a priori, né? Elas já nascem conosco a partir da nossa estrutura psíquica. É um trabalho, Isso. né? Porque isso exige que a pessoa tenha tempo e disponibilidade para fazer esse processo, né? Aí ela tem que iniciar, de fato, um processo com a ajuda do ego, né? Da função consciente. É, o arquétipo ele precisa ser integrado, né? Sim. E Uhum. nesse aspecto de integração, o arquétipo traz tanto uma coisa muito boa, maravilhosa, quanto uma coisa muito ruim. E a gente precisa achar o meio desse bom e ruim do arquétipo, né? Uhum. O arquétipo materno, o arquétipo paterno, o arquétipo do ideal heróico, porque ser herói Uhum. também não é ruim, né? Tem um significado aí, mas ser o Ele tem herói, o luminoso e o sombrio, né? sim, porque dentro da minha tentativa de ser o herói, eu escondo meu lado vilão, Uhum. né? Então, Normalmente, quem se identifica com o arquétipo do herói, ele também, por comorbidade, a gente poderia dizer até assim, se identifica com o arquétipo do Salvador, né? E aí é aquela pessoa que tende também a negligenciar seus próprios interesses, mais íntimos, no caso. É uma pessoa também que vive isso. o exterior, né? Eu percebo, por exemplo, a, a, a Tâmara fala uma coisa bem interessante, que não é só na relação entre casal que acontece essa traição. Na relação entre amigos também, né? Na Perfeito. relação entre pai e mãe também. Você gera uma expectativa, um ideal sobre o outro, que às vezes é um ideal que você também exerce em si, né? Uhum. Então, esse ideal parte da necessidade que a gente tem de integrar esses arquétipos, né? A gente tem vários arquétipos que são acionados, quer dizer, são padrões internos, são protótipos de comportamentos e de vida que ficam instalados no nosso inconsciente coletivo. Aí a gente pega esse arquétipo é acionado de alguma forma e a gente precisa viver ele. Então Uhum. eu tenho o arquétipo da amizade, né? A amizade ideal aí Uhum. sendo acionado. Eu conheço uma pessoa, eu gosto demais dela, mas eu não permito que ela me traia, ou eu não permito que ela tenha outros amigos que não eu, ou não permito que ela me dê conselhos, né? Eu é que tenho que dar conselhos a ela. Sabe? Ou quando eu ligar, ela não veio me ajudar, poxa, sacanagem, por que que não me ajudou? Né? Então, assim, eu também tenho, dentro desse arquétipo da amizade, eu também tenho o lado ruim da amizade, que eu preciso integrar e entender que é um processo e que eu tenho que Perfeito. parar a projeção, ela é inevitável. Eu estava até falando Uhum. isso ontem para uma pessoa. Falei assim, Uhum. não tem como você não projetar, é inevitável, né? Uhum. Você projeta sempre. Ah, então tudo é projeção? Sim, tudo é projeção, né? Só que aí você se integra com a imagem, a projeção diminui. Ela não é mais dolorosa. Uhum. Então, o ideal, por exemplo, dentro da terapia, a gente sempre pega aquelas projeções que são mais vorazes, que estão machucando mais, ou que estão desestabilizando o sujeito mais nessa. Né? Potencializando essas Como? projeções. Não, eu digo, e Isso. no processo terapêutico vai despotencializar essas projeções. Como é que é? Não escutei, deu corte. Eu digo, o processo terapêutico é para despotencializar algumas projeções, principalmente aquelas que estão Isso. causando mais dano. Mas não é para extinguir, né? Porque senão aí seria também uma morte psíquica, né? Aí sim. Porque não tem. Aham. Tem a entropia, eu não lembro, que é você
você deixar dentro do seu sistema todas a entropia não, é a entropia. Ela faz um certo equilíbrio no sistema psíquico. Quer dizer, ela tira de uma imagem uma potência e vai levar para outra imagem para que as duas entrem em equilíbrio. Se eu não estou permitindo que isso aqui aconteça, é a hora que o inconsciente vem para poder te quebrar no meio mesmo. Aí a outra parte, essa energia, vem com muita força e te derruba, né? Então, para quê? Para que você entre num estado de repouso e relaxamento no final disso tudo, né? Que essas estruturas um pouquinho, Fala né? de novo. Voltou? Seria uma espécie de função transcendente, né? Por mais que a gente não querendo o processo da síntese dos opostos, o próprio inconsciente ele se encaminha, inclusive nos sonhos. Os sonhos são um exemplo clássico, né? De tentativas inconscientes de fazer, digamos assim, ponderação, né? Pietro, a gente praticamente está na reta final aqui da live. A gente está faltando só 5 minutos para poder o Instagram ele derrubar. A gente conversa, a conversa é tão boa que passa rápido que a gente nem vê, né? Demais. Tá dizendo, até no PET a gente projeta ideais. Sim, por isso que diz que são relações objetais, né? A gente elege inconscientemente determinados objetos, não naquele sentido de objeto quando a gente fala na economia ou na sociologia, né? Mas de um ponto de vista psicológico, simbólico, e a gente começa a eleger essa pessoa, obviamente, como a fonte das nossas expectativas, né? Pietro, antes de terminar a tempo, tem muita gente que não aceita de forma alguma a traição. Não aceita em hipótese alguma. Na psicologia analítica, a gente costuma dizer que uma pessoa que não consegue ver o aspecto, digamos assim, terapêutico, inclusive, de um processo de traição, ou, por exemplo, de um processo de perda, de dor, é porque ela está muito ainda identificada com o arquétipo do puer, né? O puer, a eterna. Ela pode ser uma pessoa de 20 anos, 25, 30, 50 anos, 60 anos. Se ela ainda não conseguiu perceber esse aspecto ampliado da traição e da dor, ela ainda está muito identificada com a primeira fase da existência. Vou falar um pouquinho Você disso. vai notar isso. Você vai notar isso muito em homens que separam ou nunca conseguiram um relacionamento estável e lá para os 40, 50 anos se envolvem com meninas muito mais novas que ele, ou mulheres que tiveram filhos muito cedo e vão ter aí no final da vida uma tentativa de viver uma adolescência não vivida, né? Tudo isso, não estou dizendo que não é para você viver isso. Na verdade, você tem que viver. Se você separou e aí você se relacionou com uma pessoa mais nova, você agora tente ir a fundo nessa relação, em vez de separar quando chegar a determinado ponto. Você precisa resolver isso, viver isso intensamente. Você que está tentando viver a adolescência depois de não ter conseguido, vá viver a adolescência até que isso acabe. Isso precisa ser vivido profundamente. A traição precisa ser vivido profundamente até que acabe. Entende? Esse processo precisa ser vivido até que acabe. Tem muitos casais que optam pela... vamos então incluir, já que você não consegue parar de trair, então vamos incluir mais uma pessoa dentro. Ou então fazer troca de casais. Até que eles vivem isso de tal intensidade que eles falam, não, pronto, eu entendi que isso aqui não é para mim. Não me traz energia. Se não desintegrar antes, né? Se não desintegrar, porque aí tem esse processo. Porque a tendência é a desintegração antes que haja a maturação, né? Isso. Tanto é que muita gente separa nesse processo
justamente porque não Aham. consegue integrar, não consegue lidar com isso para superar, para transcender, né? Perfeito. Porque Uhum. a gente, querendo ou não, a instituição do casamento e das relações é a instituição que produz o ser mais profundamente. Então você Uhum. não pode escapar disso. Na verdade, aí vem essa glorificação do solteiro, né? Na verdade, esse solteiro, ele é a tentativa de ainda continuar no puer eternos, né? No É, pulo. É, uma vida pueril. Pelo menos no exatamente. que diz respeito à questão afetiva, né? E isso, Pelo- mas até profunda, emocional. Você precisa de uma relação para poder se Uhum. aprofundar na sua vivência, na sua alma, porque é através dessas projeções que a relação provoca que você vai se ver, Uhum. né? Às vezes eu não gosto, esse homem é muito chato, esse homem não tem iniciativa, você está projetando algo seu ali. Ah, essa mulher não faz o que eu peço, eu falo para ela, tem que fazer isso, ela não faz, você está projetando algo seu ali. Então, Perfeito. essas relações ali são de extrema validade. Você Aham. leva a traição, porque o seu ideal é machucado. Você fala assim, ah, então, porra, é comigo, então? É sempre sobre Aham. mim? Meu Deus, Nunca então é eu bom, sou, né? é, né? Eu sou, então, responsável por tudo que me acontece. Aham. Responsável por tudo, por todas as suas projeções, pela sua zanga, pelo seu sentimento. Pelas É, frustrações. né? Nós conosco mesmo, né, Pietro? Pietro, o Instagram já está me avisando aqui que vai começar uma contagem regressiva. Então, eu queria te agradecer muito pela live de hoje. Deu muita gente hoje, é um assunto que chama muita atenção. A Muito, nossa provavelmente vai ser sobre o mesmo assunto, só que de uma forma mais ampliada. A gente até conversou um pouco hoje sobre isso. A aham. gente avisa logo, logo, tá? Porque é um assunto que interessa a todos nós, né, Pietro? Sim, É, muito. quando vai ficar salvo, Yolanda, tanto vai ficar 24 horas, quanto também vai ficar salvo no IGTV, tá? Beto vai ficar salvo também. E Yolanda vai ficar tanto 24 horas, quanto depois a postagem. Eu vou passar também para o Pietro o vídeo na íntegra. O Pietro pode colocar no IG dele, no TV, né? Maravilha. E aí vocês vão poder ver, rever esse bate-papo que nós tivemos. E eu percebo que o tempo é pouco. Então, na verdade, a gente já está meio que intimado a continuar o tema na outra live, né? A gente já, inclusive, começou a discutir um pouco sobre isso hoje. Eu queria te agradecer, Pietro, pela sua disponibilidade, pelo Que seu isso, tempo. como eu já te disse, eu gostaria de aparecer, eu que agradeço. Eu acho que. Mas é porque você gosta, que bom. Porque eu acho que a gente tinha que ter esse compromisso, nós da área da saúde, né? Quem faz psicologia, quem já é psicólogo, os terapeutas de forma geral, a gente tinha que ter esse compromisso com esse aspecto mais psicoeducativo, né? No Sim, sentido de não querer doutrinar ninguém, não é isso. Mas de colocar perspectivas teóricas diferentes que tem dentro da psicologia. E isso faz com que as pessoas comecem a ter opções, pelo menos, para enxergar uma saída possível para os seus problemas, né? Porque muitas vezes é. elas não conseguem enxergar isso porque não conhecem essas saídas possíveis, né? E o que eu Ok? aconselho para todo mundo é faça terapia, gente. É tão bom. Isso não tem nada a ver com ser louco. Na verdade, é para você se conhecer e ser mais pleno. Faça terapia, é bom Perfeito, demais. perfeito. O ideal era que todo mundo pudesse fazer terapia, tivesse condições, dentro das suas condições, É, obviamente. Isso é o que já ocorre nos países centrais, né? E aqui na América Latina a gente tem um exemplo muito clássico da Argentina, onde a terapia é colocada como algo essencial, né? Cuidar da própria saúde mental, do seu mundo interno, teria que ser essencial. Pietro, muito obrigado. até mais. Valeu, Grande Sônia. Beijão. Obrigado. abraço. Tchau, tchau. Até. Tchau.